Planície Óleo, uma loja que traz um novo conceito em serviços automotivos. Um espaço moderno, amplo e confortável. Profissionais qualificados para troca de óleo do motor e câmbio automático. E toda a linha de óleos originais e filtros. Revisão em carros nacionais e importados. Na troca de óleo do motor, mão de obra e higienização do motor grátis. Planície Óleo, 28 de março, Guarulhos e Goitacazes. Loja 28 de março, aberta das 7 às 21 horas. Gente, agora são 8 horas e 41 minutos, estamos de volta com o Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM, em 98,3, pelo Face, YouTube, Instagram, você acompanha este programa em podcast, reprise na Plena TV, enfim, voltamos no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Radimed Diagnósticos por Imagem. 8h41, nós temos hoje tempo bom com céu claro e 26 graus agora aqui no centro da cidade. Programa de hoje com o Aloysio Abreu Barbosa, recebendo o William Passos como nosso convidado. O William Passos também sempre nos auxilia aqui em algumas edições, né? Hoje ele é nosso convidado para falar um pouco sobre esses números, falar sobre a evolução aí dos empregos na região, como ele já falou, da guerra também dos Estados Unidos e Israel contra Irã, e agora a projeção das eleições a presidente, governador, senador e deputados. O meu caro William, o especialista aqui desta bancada em números e em pesquisa é o Aloysio Abreu Barbosa, mas eu vou fazer as honras agora e vou abrir esse bloco trazendo mais sucintamente os dados da última pesquisa, ou das últimas pesquisas, e que tem aí, pelo menos em um cenário, que é de segundo turno, com a intenção de votos, e assim, traz um dado bem interessante, da Quaest e também da Ideia, onde Flávio cresceu e empatou exatamente, mesmo número, e também tecnicamente com Lula no segundo turno, ou seja, não é um empate na margem de erro para mais ou para menos, é um empate real. O que isso representa, o que isso significa nesse crescimento que o Flávio conseguiu fazer de dezembro para cá, quando teve lá o bençoe do pai, né, para poder ser o candidato da família Bolsonaro e crescendo dessa forma. A pesquisa diz 41 Lula, 41 Flávio Bolsonaro. O que significa esse crescimento? O que significa esses números exatamente, meu caro William? Esses números significam um cenário polarizado, cristalizado, nada muito diferente daquilo que vem acontecendo nas eleições anteriores, né? Significa uma espécie de reedição da eleição passada, com o filho substituindo o pai, no caso Flávio. Significa uma dificuldade do Lula de apresentar novidade, desgaste do próprio ciclo do lulopetismo, e esse empate numérico e técnico já era esperado, no sentido de que a gente que vem acompanhando pesquisa já percebia uma trajetória ascendente do Flávio. E existe ainda a possibilidade dessa trajetória continuar acontecendo, né, mas não numa proporção assim que chegue a ponto dos dois principais candidatos até aqui se distanciarem muito. Eu tenho muita curiosidade de observar as próximas pesquisas com essa desistência do Ratinho Júnior, né, porque essa Quaest ainda trouxe
um cenário em que o Ratinho era pré-candidato, parece a ideia, os institutos anteriores, né, medem o cenário, ou colocando também como pré-candidato. Eu tenho curiosidade de observar até que ponto isso pode interferir. Agora, a partir do momento em que o Flávio se destaca, a gente começa a entrar numa nova fase da eleição em que espera-se que o Lula e PT se movimentem, né, como já vem se movimentando, né, a gente que vai acompanhando sabe que o Haddad vai para o sacrifício, vai ser candidato a governador por São Paulo, com o objetivo de tentar diminuir ao máximo a diferença dele para o Tarcísio, né, e a tendência agora é que o Flávio fique mais exposto e, consequentemente, a imagem dele seja mais explorada no sentido de ampliar a rejeição sobre ela. Do ponto de vista da rejeição, também a gente tem empate técnico entre Lula e Flávio nesse momento, então está tudo muito igual. E, enfim, vamos observar aí os próximos movimentos, porque, ao mesmo tempo, né, a gente vai ter movimentação do Caiado, movimentação do Zema. Isso tudo pode impactar daqui para frente, naturalmente, a própria movimentação do lado de Lula e do PT, no sentido de tentar, inclusive, mitigar o aumento do preço do petróleo, né? Enfim, a gente tem uma situação invertida em relação à eleição passada. Se na eleição passada o presidente era o Jair, que usou o orçamento, né, para tentar segurar voto, a tendência daqui para frente, pelo que eu enxergo, é de Lula fazer isso, né? E a gente tem uma situação oposta agora, né? Em suma, até aqui, nós estamos no dia 24 de março, a gente tem um cenário em aberto para o presidente da República e também para o governador do estado, que a gente vai falar mais adiante. Perfeito. Para governador, a corrida está longe da gente chegar lá, mas eu quero inverter esse papel aqui também e trazer o Aloysio para comentar, junto com você, William, esse cenário e, claro, a gente fazer essa mesa redonda, esse bate-papo, esse debate aqui sobre esses números e tentar entender o que cada movimento nesse tabuleiro representa para o eleitor entender esse processo. Por exemplo, meu caro Aloysio, ontem, e pegou todo mundo de surpresa, porque eu assisti até a Globo News na hora, e o pessoal ligando para os presidentes de partido. O Caiado recebeu uma ligação e falou: eu estou inaugurando obra aqui, não estou sabendo de nada. Teve também presidente do Novo, estou sabendo de nada, o que aconteceu? O Ratinho Júnior emitiu uma nota oficial desistindo da sua candidatura a presidente da República, pré-candidatura a presidente da República. O que isso quer dizer, Luísio, nas entrelinhas? Não é só uma desistência, tem muito mais por trás disso tudo aí. O que isso impacta diretamente nos candidatos que estão aí colocados como pré-nomes à presidência da República pelo próprio PSD? E o que isso representa também naquele esquema que você falou das táticas de guerra, né, que a gente pode transferir aqui, entre aspas, para esse mundo político, Aloysio? Tática e estratégia, né? Porque Estratégia, exato. Tática é você avança pontos nas pesquisas, estratégia você ganha eleição, né? Ou perde, né? Eu acho o seguinte, não é segredo para ninguém, eu nunca escondi, meu pensamento, juízo particular do bolsonarismo e do governo Jair Bolsonaro. Escrevi sobre isso, falei várias vezes. Agora, o que eu penso, e acho que com o William também é assim, e com você também, Nogueira, o que a gente pensa em termos pessoais não tem rigorosamente nada a ver com o nosso juízo enquanto analista. Uma coisa não interfere na outra. Você pode ser Fluminense, o Fluminense tem uma goleada de 5 do Palmeiras, e você fala: Palmeiras jogou muito mais que o Fluminense, mereceu ganhar. Enfim, né? E reconhecer que o Palmeiras tem mais time do que o Fluminense, ponto. Né? Isso posto, o Bolsonaro e o bolsonarismo
eles são muito atacados pela esquerda por uma alegada falta de inteligência, por uma alegada estupidez. O movimento de Bolsonaro da cadeia ao lançar Flávio é tudo, menos inteligente. Esse é o primeiro ponto. Foi um movimento muito inteligente no qual ele neutralizou a jogada de alguém que é tido como muito inteligente no mundo político, que é Gilberto Kassab, ao trazer Ronaldo Caiado do União e botar os três ali, três pré-candidatos a presidente, né? Que eram, então, Ratinho Júnior, Paraná, muito bem avaliado, Ronaldo Caiado, muito bem avaliado em Goiás, e Eduardo Leite, Rio Grande do Sul, que é o único governador reeleito da história do Rio Grande do Sul, tradicionalmente marcado pelo conflito aí entre chimangos e maragatos, desde a Revolução Farroupilha, né? Enfim, esse é o primeiro movimento muito inteligente de Bolsonaro, que as pesquisas estão dizendo aí, as pesquisas, né? Empate, você acabou de falar, empate técnico, empate numérico, né? E de dezembro a março, estamos no final de março, o William acompanha junto comigo, a mudança de Flávio, ela gera na casa de 10 pontos em média. 10 pontos é voto a dar com pau, a intenção de voto a dar com pau em qualquer lugar do mundo. 10 pontos, qualquer movimento de 2 dígitos, em janeiro, fevereiro, em 3 meses, é invulgar, ele é fora da curva. Isso prova que a inteligência do movimento Jair Bolsonaro, mesmo preso. E, em outro movimento, aí o Flávio Bolsonaro já como candidato competitivo, Ratinho Júnior, porque Ratinho Júnior, quem era Ratinho Júnior? Ele era o cara de terceira via, que melhor aparecia pontuando. Na margem de erro, ele chegava a 2 dígitos, não chegava numericamente, mas chegava na margem de erro. Para citar esses mais recentes, a Quest, ali feita de 6 a 9 de março, dava Lula, primeiro turno, Lula 37, Flávio Bolsonaro 30, Ratinho Júnior 7% de intenção de voto. A ideia, feita de 6 a 10 de março, primeiro turno, Lula 40% de intenção de voto, Flávio 34,7%, Ratinho Júnior 9%. Ou seja, Ratinho Júnior era, da terceira via, o que mais chegava perto ali, o menos distante. O Ratinho Júnior é muito popular no Paraná, mas ele, como governador de segundo mandato, ele não pode vir ao terceiro. E todas as pesquisas do Paraná dão Sérgio Moro, ex-juiz federal, atual senador, liderando a pesquisa do Paraná. Só que Sérgio Moro, por ter chegado à política com a antipolítica da Lava Jato, ele não é muito querido pelos pares. Ele estava filiado à União. E a União não ia dar vaga a ele, como não deu a Caiado. Caiado foi para o PSD para ter vaga para vir para a presidência da República. O que Flávio fez? É mesmo, Ratinho? Você vai ser nosso candidato? Você vai tirar voto do direita? Moro, vem para o PL, eu apoio você. E Moro lidera todas as pesquisas para o governador do Paraná. Foi isso que tirou Ratinho Júnior. Ratinho Júnior corre o risco real de, mesmo tendo mais de 80% de aprovação, de perder a sucessão do governo no Paraná para Sérgio Moro. Então, são 2 movimentos. Isso não há, gente, aqui não há expressão de simpatia. Há de reconhecimento à inteligência do movimento. Muito inteligente de Bolsonaro lançar Flávio, e de Flávio a isolar Ratinho, a chamar Moro, que lidera as pesquisas do União para o PL. Foi isso que tirou o Ratinho Júnior da disputa. Que era o único que se aproximava, à exceção de Lula e Flávio, de performar em 2 dígitos. William, isso reflete dos números da próxima pesquisa? Você falava sobre a expectativa para ver essa nova pesquisa. Você acredita numa mudança mais positiva ainda para o Flávio, num crescimento maior ainda para as próximas pesquisas por conta desse movimento? Porque na verdade, assim, Aloysio, você traz muito bem essa coisa desse movimento feito pelo Flávio, que suga essa possibilidade do Ratinho
e aí ele volta. Parece que o vice do Ratinho também não decolou, parece que quer parar com política, né? Enfim, tem uma linha sucessória lá muito, muito ruim, pelo que eu consegui entender. Mas assim, para a gente entender os números desse momento, porque os eleitores do Ratinho, na verdade, eles são os eleitores muito mais do pai do que do próprio filho como governador. Eu acredito que seja isso, porque o pai é o apresentador, é o famoso, aquela coisa toda. Pelo menos assim, sem campanha política, né? Pelo que eu entendo aqui, em termos nacional, o Ratinho Júnior não é tão conhecido quanto o pai. E aí o que ele faz? Esses números vão migrar para o Flávio? Porque são votos da direita, ou William? Depois eu faço a mesma pergunta também para você, Aloysio. É possível que, em parte, sim. Acho que é importante destacar que o Flávio ele já vem numa trajetória de subida. Tá? Não me parece que essa trajetória, que se refletiu ali no empate técnico e numérico, se não me falha a memória na Quest, não me parece que essa trajetória se esgotou. Me parece que ainda tem espaço para ele aumentar alguns pontos. Se pontos dentro da margem ou fora da margem de erro, isso para mim não está muito claro, mas ainda há espaços para que ele aumente alguns pontos. Essa é a primeira questão. Não há, eu não consigo ver aqui que nessa pesquisa o Flávio chegou no teto dele, né, de trajetória ascendente, de oscilação positiva. Para além disso, a saída do Ratinho mexe com o campo da direita, né? Ao mexer com o campo da direita, diminuir a oferta de candidatos, essa intenção estava concentrada no Ratinho, vai se distribuir. Todo mundo vai ganhar o seu quinhão. E, normalmente, a tendência é que o candidato que está na frente, proporcionalmente, ganhe mais. Então, existe a possibilidade de ter alguma transferência, assim, não na sua integralidade, mas na sua parcialidade, sim. Mas, para além disso, tem os movimentos da própria política que a gente precisa observar, da própria economia, enfim, uma série de outras questões. É importante a gente lembrar que, a partir de agora, o Flávio está mais exposto. E o Flávio tem passado, né? Tem coisas lá atrás que, enfim, por orientação das assessorias de imprensa, no momento oportuno, costuma ser explorado, né? Como aconteceu, a gente teve, por exemplo, no Carnaval, a gente teve lá uma escola de samba que fez um desfile, né, homenageando o Lula, e imediatamente, se você olhasse as redes de Zema, né, já vinha Zema batendo em Lula, né? Então tem esse movimento, né, de explorar a rejeição, né? Então, essas questões todas precisam ser colocadas. A partir desse momento, o que a gente passa a ter com essa desistência do Ratinho Júnior é uma caminhada em direção a uma maior definição. Parece que a gente vai ter uma eleição com o campo da direita com menos fragmentação. E aí a gente precisa observar se essa menor fragmentação vai ou não favorecer o candidato mais competitivo, nesse momento, até aqui, o Flávio Bolsonaro. Aloysio, eu repito a pergunta sobre a migração desses votos para o Flávio, e aí vou acrescentar mais um detalhe, porque na verdade o que se observa aí? A direita parece tentar trazer aquela estratégia do Chile porque se for para um debate em primeiro turno, Flávio com Lula, por exemplo, numa eventual situação dessa, a possibilidade do Lula ter uma bagagem maior que o Flávio e alimentar melhor um discurso num debate muito grande, isso ser explorado nas redes sociais é muito maior. E aí você tendo um Caiado, que é de linha de frente, está lá no fronte, combatendo aí com a esquerda há um bom tempo, dá outra conotação. Mas depois, para um eventual segundo turno, estaria todo mundo junto. Vou acrescentar esse ingrediente nesse comentário seu. A ausência do Ratinho vai melhorar algum ponto para a esquerda, para Lula, por exemplo, Aloysio? Veja bem, você usou o Chile como... Em primeiro lugar, eu concordo com o William, eu acho assim, que... eu concordo com ele e vou um pouco além de
Eu acho que Lula patina no teto há muito tempo. Lula está patinando no teto há muito tempo. E acho que ele não cresce mais que isso no primeiro turno. Pode crescer no segundo turno. Acho que não cresce mais que isso. E concordo com ele que o teto de Flávio ainda é desconhecido. Até porque a questão numérica, se um tem 40, o outro tem tanto, quer dizer, esse teto está próximo. Está próximo. Mas ele não bateu ainda, né? Quando começar a patinar, a gente vai saber, mas Lula patina há muito tempo no teto. Muito tempo, né? E eventos como o Willis citou, Carnaval, essas intervenções da Erika Hilton, né? O Willis citou no bloco anterior, essa coisa do diesel, se essa guerra se prolongar, ao mesmo tempo que ela pode ser boa para Campos, pelos motivos pelos quais ele colocou, ninguém, lógico, que está torcendo para a guerra, como você registrou, não é bom? Nenhuma vida humana vale um centavo de royalties a mais, mas se prolongar, ela economicamente vai ser boa para Campos e municípios rentistas, ela é péssima para o Lula se ela se prolongar. Porque o cara que paga mais caro no combustível, ele compra o governo de plantão. Sempre, em qualquer lugar do mundo, né? Como vai ser péssimo para Trump também nas midterms agora de 3 de novembro. Eleições nos Estados Unidos renova. Toda a sua Câmara de Representantes, que equivale a gente a deputado federal, e mais de 1/3 das cadeiras do Senado. E se perder o legislativo, amigo, é o que eles chamam lá de lame duck, pato manco, né? O que é até engraçado para alguém batizado com o nome de Donald, né? Donald Lame Duck. Enfim, é um presidente que está ali, mas no governo, né, na Assembleia Legislativa. Mas voltando para a questão brasileira. Eu não sei para onde vão os votos do Ratinho. Acho muito mais difícil eles irem para Lula do que irem para Flávio, do que irem para um Caiado, do que irem para o Eduardo Leite, do que irem para um Zema, né? Eu acho, sinceramente, se eu tivesse que apostar, eu acho que se fala que Zema podia sair do novo PSD para ser o candidato do PSD. Se fala que Zema pode ser o candidato a vice de Flávio. Eu acho que Zema vai vir candidato a presidente e vai trazer uma bandeira, vai tentar mirar na corrupção. O caso Master, o escândalo do INSS, que tem um filho de Lula aparentemente envolvido. Acho que se vier Caiado, vai botar estrela de xerife no peito e vai apostar na segurança. Né? Flávio vai fazer o quê? Flávio vai tentar vender. Eu sou bolsonarista que come de garfo e faca. Né? Eu não apoio o golpe como meu pai apoiou. Entendeu? Eu sou literalmente o cara das quatro linhas da Constituição. Eu não sou tão radical assim. Eu sou de centro-direita, ou direita democrática, eu não sou de extrema-direita. E Lula, assim, ele tem problemas. O Sidônio, ninguém discute com o Sidônio. Eu e o William, e você também, não, estamos nessa há algum tempo já, o Sidônio não sabia mais que a gente 10 vezes ao cubo, entendeu? De eleição. Agora, o desgaste material de Lula é muito grande, né? Muitos erros sendo cometidos. Carnaval, volto a dizer, Erika Hilton, né? Que é um cabo eleitoral fortíssimo de Flávio Bolsonaro ou de qualquer outro candidato de direita, né? E não estou fazendo, veja bem, não faço juízo de valor, não, tá? Estou dizendo se está certo, se está errado, nada disso. Estou dizendo o efeito eleitoral. Prático eleitoral, pragmático, né? E eu acho, sinceramente, que assim, Flávio pode pegar assim, parte desses votos, como outros candidatos também podem, de direita ao centro, podem pegar. Eu acho que Eduardo Leite, embora seja um candidato que, para mim, Luiz, tem a simpatia, não que eu vou votar nele, mas assim, eu acho que seria uma boa candidatura, mas ele vai ficar mais para o Senado do Rio Grande do Sul. Acho que no final ele vai derivar para isso. Eu acho que vem Zema e vem Caiado, né? Fora, lógico, os menos cotados, né?
o ex-comunista, agora democrata cristão, Aldo Rebelo, e o garoto propaganda do MBL, que eu acho que vai crescer, tá? Acho que vai crescer, Renan Santos. Não crescer de... Faz mais de 1%. Eu acho que pode chegar perto de 2 dígitos. É isso tudo? Eu acho que tem potencial para isso. Mas repetir de maneira reduzida um efeito Pablo Marçal. Agora, só para responder essa pergunta, Nogueira, não tem como comparar hoje com a eleição do Chile. Por quê? A eleição do Chile foi 2 turnos, a Janete Rara, comunista, teve 26,85 no primeiro turno, e o segundo colocado, José Antônio Castro, teve 23,92, correto? 26,85 é bem menos que os 40% de Lula. 23,92 é bem menos que os 30% de Flávio Bolsonaro, correto? Correto. Em compensação, quem foram os outros 3 candidatos, todos 3 de direita também, que pontuaram com todos eles com 2 dígitos. Franco Paris, 19,71, Johannes Kaiser, 13,94, e Evelyn Mateu Fornet, com 12,46. Eu acho que isso não vai se repetir aqui. Nós não vamos ter 5 candidatos com 2 dígitos. Tem uma... Desculpa. Não vai se repetir aqui, entendeu? Isso não vai se repetir aqui. Nós vamos ter, no máximo, 3 candidatos com 2 dígitos, na minha opinião. Perfeito. No máximo, 2 seguramente e 1 potencialmente, que era o Ratinho Júnior, que estava chegando a isso nas pesquisas. Agora não tem mais ele. Mas esses votos dele, acho que dificilmente vão para o Lula. Dificilmente. Pode talvez favorecer a qualidade lá no debate, talvez, né? Mas em termos de voto também. Aqui. E outra coisa, Aldo Rebelo foi ministro comunista, ex-comunista, ministro de Lula, e com seu chapéu Panamá, pode notar, estou dizendo hoje, é 24 de março, né? Vai ser o Padre Kelman de Flávio Bolsonaro. Exatamente. Ele o chapéu Panamá dele. O Aldo Rebelo, né, para vocês que acompanham mais o futebol carioca / fluminense do que eu, é aquele que começou no América, foi para o Bangu, depois jogou nos 4 grandes. O detalhe é que... É americano. E o detalhe é que o Aldo Rebelo, e muito bem lembrado do Padre Kelman, sensacional, extraordinário, e que está aí atuando nas redes justamente em benefício dessa direita, talvez de Bolsonaro, do bolsonarismo, atuando lá com a questão dos combustíveis. O Aldo Rebelo com um nível de informação e de conhecimento muito maior, né? Então vai dar trabalho, sim. Agora, gente, são 9h08, nós precisaríamos aqui de mais umas 2 horas só para falar da eleição de governador que emenda com o senador aqui e que emenda também com o deputado. Não tem uma desatrelada da outra hoje no estado do Rio de Janeiro, principalmente, elas estão sempre atreladas, mas principalmente por questões jurídicas. No caso da Alerj, no caso do governo do estado, ontem o Cláudio Castro renunciou. Isso dá a ele a condição de isonomia para ser candidato? Não. O processo em Brasília continua, tem 3 frentes o processo, né, do CEPEG, né, o escândalo do CEPEG, que é a cassação do diploma, que se torna sem efeito naturalmente porque ele entregou o cargo, a inegibilidade, que segue firme, e uma multa, tanto para ele, para o Rodrigo Bacelar e também para o ex-vice-governador que renunciou ao cargo, hoje está lá no Tribunal de Contas, vai se tornar inelegível e vai também ser multado se o processo chegar a ter a votação desfavorável a eles nessa cassação da chapa. O que eu quero entender agora é que, meu caro Aloysio, você tem, e vou fazer para você também, meu querido William, você tem um cenário hoje bem indefinido com relação ao candidato à sucessão do governo do estado da direita. Quem é o nome? Seria Douglas Ruas, através de uma lei que foi
feita aqui pela Alerj, que estava tentando suplementar uma lei federal. Isso não ia dar certo, a gente já imaginava, já sabia disso. Quem é que pode ser agora o nome? Porque hoje o governador em exercício é o presidente do STJ, e ele já vai encaminhar para a Alerj hoje, conforme prometido, um pedido para que a Alerj apresente aí, que faça a votação, que faça a eleição em 30 dias. Chegou até, Luiz, a ser comentado, William, de que ele poderia, né, ficar os 8 meses e fazer uma limpa no estado, organizar aí fazer uma equipe técnica e tal, mas ele falou que já está sem dormir, sem assumir. Imagina a hora que assumir. Então vamos ter uma eleição suplementar, onde os deputados vão votar. Aloysio, me traga aí a possibilidade, se é que você tem essas informações, de qual seria o nome hoje, há pouco mais aí de 6 meses das urnas, para brigar com Eduardo Paes, que na última pesquisa aparece aqui com 46% da intenção de votos num cenário de primeiro turno. Essa pesquisa feita pela tá aqui, ó, deixa eu achar aqui, pela Real Time Big Data. O segundo, com 13 pontos, era o Douglas Ruas, que a gente já sabe não pode ser candidato porque não desincompatibilizou no período. Como que fica essa situação, Aloysio? Eu acho o seguinte, a força do bolsonarismo, o Bolsonaro ele é de São Paulo, do Vale da Ribeira, né? Inclusive, Bolsonaro dizia que foi guia, quando garoto do Exército Brasileiro, para achar Lamarca no Vale da Ribeira. Ele não tinha nem idade para isso, cara. O cara, assim, Bolsonaro não é muito pegado à verdade, né? Mas, enfim, ele é um paulista que fez sua vida política no Rio de Janeiro. Então, não há como subestimar a força do bolsonarismo no estado do Rio de Janeiro. Quem faz isso não entende nada de política real, né? O número de prefeitos de direita nos municípios do Rio, seja do PL, do União, do PSD, do PP, é muito mais amplo do que de partidos de esquerda, né? Ou seja, o bolsonarismo e os partidos que orbitam em torno do bolsonarismo, sempre propera o partido que orbita, tem muita capilaridade eleitoral. Isso não pode ser desprezado numa eleição ao governador, né? Nunca pode ser desprezado. Agora, vou usar as palavras do próprio Vladimir, aqui na sexta-feira, que disse que é simpático a candidatura de Douglas Ruas, mas que se Douglas Ruas não assumisse como governador tampão, achava difícil, né? Achava difícil. Repetindo os dados da pesquisa Big Data, que você colocou, Sr. Nogueira, 2 cenários de primeiro turno. Primeiro cenário, Eduardo Paes, 46, Douglas Ruas, 13. São 33 pontos percentuais de vantagem. No cenário 2, Eduardo Paes, 42, Douglas Ruas, 11. São 31 pontos percentuais de vantagem, mudando alguns adversários abaixo, né? E sendo que esse cenário 2, ainda um empate técnico de André Siciliano, ex-presidente da Alerj, hoje no governo federal, né, com Douglas Ruas, que é outro também que se cogitou vir governador tampão. Eu tento concordar com o Vladimir. Assim, são duas coisas a priori antagônicas, né? O bolsonarismo é muito forte no Rio de Janeiro. Há muita capilaridade de prefeitos de direita, do PL, de partidos que orbitam o bolsonarismo, na grande maioria dos municípios do Rio de Janeiro, né? Mas a vantagem de Paes é muito grande. Eu acho que mais do que Douglas Ruas, Paes só pode perder essa eleição de uma maneira: se nacionalizar a disputa. E é bem possível que isso aconteça. Porque Paes é visto como aliado de Lula, embora Paes não seja de esquerda, tá? Mas é visto como aliado de Lula, e o Douglas Ruas poderia surgir como novidade, né? Ou algum outro candidato. Se fala
no secretário de Polícia Civil, né? Se fala em Rodrigo Pimentel. Garotinho certamente teria recall. Garotinho certamente teria 2 casas decimais. Mas a rejeição de Garotinho torna impossível ele ganhar uma eleição 2 turnos para governador. Entendeu? É impossível. Mexeria no cenário, tá? Garotinho sai, tem 2 casas decimais, né? Ele está em 2 casas. Acho que vai depender muito da nacionalização da eleição ao governador e de quem vai assumir como governador tampão. Pode ser o Chico Machado, pode ser o próprio De Laroli, a gente não sabe ainda, né? São os nomes colocados aí. E isso, nesse caso aí, tem aí como é que eu digo? Tem uma força do próprio Rodrigo Bacelar também, para que esses nomes assumam, tem a ajuda dele, porque também se engana quem imaginar que Rodrigo perdeu lá o seu prestígio na Assembleia Legislativa, né? Ainda tem... Rodrigo, segundo noticiam veículos cariocas, a política é muito dinâmica, é aquela frase Magalhães Pinto, como nuvem. Rodrigo hoje está mais próximo do Eduardo Paes do que a Carlos Castro. Política... Tem um bastidor aí informando que os dois estariam aliados para o nome do mandato tampão. Sim. E esse nome seria o Chico Machado. Chico Machado que já esteve aqui com a gente algumas vezes. É possível. E tem gente que fala que o Rodrigo tem hoje garantido, mesmo com... Ele não vai ter voto mais do PSOL, não vai ter mais aquele voto talvez da esquerda toda, né? Tem hoje 12 votos na alerte dele. 12 votos. Agora, ele teria 12 votos também com a eleição aberta. O Fux, além de fazer prevalecer, por óbvio, a lei federal de compatibilização, pôs voto secreto. Voto secreto, amigo. Ninguém de ninguém. Eu te traí, mas você não vai saber que foi eu que te traí. Votou em mim, Luiz? Votei. Como é que eu vou saber? Essa foi. Hoje é Bolsonaro, tem ali o voto impresso ali para dizer que você vota não tem. Essa foi. William, você consegue, diante desses números trazidos aqui e comentados pelo Luiz, projetar alguma coisa diferente nesse cenário que a gente não tem observado aqui? Eu acompanhando isso, né? A gente, nesse momento, o cenário do Rio de Janeiro é de muita indefinição. A gente tem um bolsonarismo muito forte no Estado, o voto no Estado é um voto muito conservador. O Eduardo Paes é um nome conhecido, né? Tem um recall que vem nas últimas pesquisas, né? Foram pesquisas projetadas de um candidato único, digamos assim. O bolsonarismo, o campo bolsonarista barra conservador tenta ocupar o outro lado e tem as dificuldades também relacionadas à questão do tempo, né? E aí uma grande saída seria nacionalizar a disputa, especialmente num cenário com o Flávio Bolsonaro vindo candidato a presidente da República. Então, haveria necessidade de o candidato antagonizar com o Eduardo Paes, tenha o Flávio Bolsonaro como um cabo eleitoral muito forte. Mas até aqui a gente precisa observar os próximos acontecimentos, porque a política do Rio de Janeiro está muito dinâmica, com muita indefinição. A gente precisa observar como é que vai ser como é que serão os próximos acontecimentos, vai ser a eleição indireta da LERJ, né, o que virá por aí. O dado relevante que a gente tem nessa eleição é que, assim, a gente não tem um candidato do governador, né? Cláudio Castro vem candidato a Senado, mas não tem ali, não deveremos ter ali o governador, não teremos ali o governador colado a um candidato que possa rivalizar ali com o Eduardo Paes, né, que bate no Cláudio Castro, né? É aquela história, a partir de hoje
a conversa vai girar muito em torno da eleição para o mandato tampão, né? A eleição indireta, onde só os 70 deputados da Assembleia vão poder votar. E aí, é aquilo que a Luísa também comentou, um nome que vai para esse mandato tampão pode não só ser o sucessor, concorrer, cumprindo a lei, ou então pode ser um braço forte de algum candidato também. Posso fazer só 2 últimas observações? Por favor. Primeira, eu já entrevistei o Flávio, já entrevistei o Eduardo Paes. Conheço os dois, eu sei. Assim, entrevistar pessoalmente, na cara a cara, há algum tempo. São 2 políticos extremamente pragmáticos. E bem menos ideológicos do que se imagina, sobretudo Flávio. Né? Se a vitória de um, a vitória do outro for uma coisa assim, meio assim, muito projetada, não tenho dúvida nenhuma. Eles sempre fazem acordo. Podem não fazer abertamente, mas é um acordo por baixo dos panos. Não tenho dúvida nenhuma. E se o governador tampão tiver dedo do Eduardo na escolha, como a gente está falando aqui, você falou agora de Chico Machado, é possível, não é uma certeza, mas é uma especulação, que estariam Eduardo Paes com o Rodrigo articulando para o Chico Machado. Se Eduardo Paes tiver dedo nessa escolha, é um movimento tão inteligente quanto o de Bolsonaro lançar Flávio e o de Flávio botar Moro para tirar Ratinho Júnior dar o PL a Moro para o Paraná para tirar Ratinho Júnior da disputa do presidente. Boa projeção. Bem observado esse movimento. E olha um detalhe que pode acrescentar para o Eduardo. Você fala sobre essa questão de esquerda e tal, que ele não é de esquerda, e ele já tem a vice dele, que é irmã de Washington Reis, que é um cara que conversa... Bolsonarista raiz. Com o bolsonarismo, isso aí. Então, quer dizer, olha aí esses movimentos que a gente às vezes deixa passar despercebido. Pode virar melhor amigo do Malafaia de novo. Cara, isso. Pode ter o perdão do... Aliás, o pastor está aí para isso, né? Para perdoar. Rapaz, se vocês fizeram com você, quem briga de política é porque não entende nada dela. Não entende, exatamente. É igual jogador de futebol. Tem amor ao tricolor. Aí daqui a pouco ele tá lá no Palmeiras sacudindo a rede do Fluminense. Ó, Gerson. Gerson, cara, Gerson. Chamou o tricolor, chamou o Flamengo, agora é o Cruzeiro. Fala sério. Chamou o Zenit. Isso aí. Virando boneco de neve lá no Zenit. Lá foi horrível. Agora, e também aqui, não sei se tem aí, na minha opinião, nada errado disso, não. Eles são profissionais. Diferente. Não. Lógico. O torcedor é que você falou, que não entende, vai levar para o passional. Meu caro William, deixa eu partir para o fechamento aqui, 9h23. Obrigado por hoje, amigo. Obrigado sempre aí pela sua colaboração. Né? Obrigado por nos emprestar aí o seu conhecimento sempre. Bom dia para você, um forte abraço, até a próxima. Até o próximo solstício? Não, né? Não. Equinócio. Equinócio ele volta. Equinócio. Vamos lá. Bom dia, William. Obrigado. Bom dia, ouvinte. Obrigado a todos pela audiência. Obrigado mais uma vez pelo convite. Bom dia, Luiz. Bom dia, Beto, que está aí na técnica. Bom dia, Cláudio. Bom dia a todos. Pois não, desculpa. Especialmente aqueles que conseguiram nos acompanhar até o final, né? Mais de 2 horas do programa. Aí tem muito que comenta, não assisti tudo, viu a primeira parte, vi até 8, depois mais tarde em casa consegui assistir, ou no trabalho consegui ouvir. São os canais que a gente disponibiliza lá. Isso. Parte boa, o Cláudio, das plataformas. Sim. Né? E tem uma curiosidade a meu respeito. Eu não gosto de compartilhar o YouTube. Eu gosto de compartilhar o Spotify, porque, assim, o programa é de rádio e eu tenho essa coisa do ouvir. Né? Eu tive uma fase da minha vida e eu aprendi isso com um tio, né?
peguei essa mania desse tio, e aí eu tinha um rádio, botava na Rádio Globo, de noite, 10 horas da noite, 9 horas da noite, ligava, a rádio ficava ligada, eu pegava no sono e dormia. Aí tinha uns programas assim da Rádio Globo. Então essas situações assim meio que me fazem recordar, né? Então essa coisa do só ouvir, pegar o rádio e só ouvir e não ver. Então, eu tenho essa preferência por compartilhar o Spotify. Eu via a Turma da Maré Mansa, né? Eu peguei José Carlos Araújo. Também. Boa. José Carlos Araújo. Sou eu. Aqui, ô Luiz, bom dia, obrigado também, forte abraço, né? Bom poder contar com você aqui sempre nessa bancada, como a gente fala, bom contar com esses convidados estrelados aí que a gente tem a oportunidade de receber. Amanhã não será diferente, estaremos aqui conversando com outro convidado bacana também, né? Hanania Monjan, né? Pra gente falar um pouco sobre esse momento de tenso aí lá do Oriente, entre outros temas mais. Luiz, obrigado, bom dia e até amanhã, se Deus quiser. Bom dia, Nogueira. Dá um bastidor aqui, abri o bastidor para o vídeo telespectador. Estava marcado essa entrevista de hoje. Eu já havia chamado o William, pela especialidade dele, né, para a gente entrevistar o Bruno Soler, que é cientista político, analista, estrategista eleitoral, analista político de grandes sites como Metrópolis, grandes veículos de mídia, né, Estadão, Record, mas ele teve, e também diretor da Real Time Big Data, que o Instituto citou aqui da pesquisa, a última pesquisa mais recente, governador e senador aqui do Rio de Janeiro, né? Só que esse pessoal está muito demandado nessa época de eleição, então teve um voo de última hora. A gente manteve o William, e o William vai voltar aqui bem antes do nosso, na na terça-feira próxima, né? Quando aí sim, vamos fazer com o Bruno Soler, um especialista de renome nacional, né? Em estratégia e pesquisa, né? E amanhã, como você antecipou, o advogado Hanania Monjan é um conhecedor, também gosta de história militar, né? Então, vamos falar da perspectiva dele, desse conflito do Irã. Vamos falar também do trabalho dele à frente da Associação de Pais de Alunos de Escolas Particulares em Campos. E como é um jurista, é um advogado, vamos falar, não tem como falar não há como não falar do Supremo no olho do furacão do Banco Master, né? Os ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. Ótima pauta, muito boa. Bom, e o Hanania, como você disse, né, tem esse conhecimento todo sim para prestar para a gente aqui também. Então, forte abraço. Amanhã é quarta, né? Quarta. Amanhã tem jornal impresso, Folha da Manhã também, bem cedo nas bancas. E nas casas... E se Deus permitir, nas casas dos assinantes. Gente, fique com Deus. A gente volta amanhã às 7 no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Radmed Diagnósticos por Imagem. Tá na hora de economizar energia com a Eletricampos.